Hey, Chara! Eu não sei se vocês lembram de mim, mas há 3 anos atrás eu resolvi fazer um canal no YouTube. Que nada mais é do que o ato de você se reunir com seus amigos e tomar um pouquinho de café. Meu nome é Ingrid e hoje eu vou contar pra vocês o que a série True Blood, a série Vikings e o filme It, A Coisa têm em comum. Um canal sobre tudo que eu tava aprendendo na Suécia. E do nada, eu parei. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Tchau! Ou em sueco, hej då! Então hoje eu vou te contar por que eu parei, o que eu tenho feito durante esse tempo e algumas novidades que vem por aí. Então, continua no vídeo. Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu tinha acabado de chegar por aqui, fazia só alguns meses. Eu não sabia por onde começar, mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa. Eu também não sabia falar inglês nem sueco. Eu também não sabia se eu ia continuar com a minha carreira que eu tinha no Brasil, ou se eu ia tentar fazer alguma coisa nova, alguma coisa que eu já queria antes, mas eu não tinha tido tempo e oportunidade. Mudar de carreira não é fácil na própria língua, no próprio país, então imagina em outro país. E também é importante lembrar que quando eu cheguei aqui, a gente estava em meio à pandemia. Então, meio que eu fui me isolando. E em meio a isso, eu fui criando a minha própria bolha. E ao mesmo tempo, eu acabei me tornando muito dependente do meu esposo. Porque na época, como eu disse, eu não falava inglês ou sueco. E ele falava inglês e eu basicamente tinha o suporte de ter uma pessoa que falava por mim na rua quando eu precisava resolver alguma coisa, e isso não era bem o que eu queria, sabe? Então, daí eu resolvi fazer o canal, né? Eu pensei, eu vou começar a fazer o canal, vou buscar informações, vou acabar conhecendo pessoas e vou ficar mais independente, ou seja, tomar as rédeas da minha vida. Bem, não foi o que aconteceu. No início, foi super legal, sabe? Eu pude aprender muitas coisas sobre o lugar que eu tava morando. Pude me forçar literalmente a aprender, já que eu tava aprendendo pra passar pra outras pessoas, sabe? Eu sentia essa responsabilidade de literalmente aprender em fontes seguras, aprender do melhor jeito e passar da melhor forma pra vocês. Mas com o tempo, o processo de criação se tornou algo maior do que era pra ser, sabe? Eu me empenhava muito em tentar fazer o meu melhor nos vídeos. No final eu não sentia que ficava bom. Eu tinha aquela sensação de autocrítica de você olhar assim e falar, poxa, eu não acredito que ficou assim. Eu gastava tudo que eu tinha de energia fazendo os vídeos e eu não tava evoluindo aqui. Daí, um dia eu recebi um feedback bem negativo. E assim, naturalmente é normal a gente ficar frustrado com o feedback, mas isso me fez pensar, refletir sobre algumas coisas, sabe? Eu tinha deixado os meus planos de lado, os planos que eu tinha colocado como meta para minha vida, como basicamente viver em sociedade, que eu passava literalmente o dia todo pesquisando, gravando e editando. Quando eu teria que ter forças para estudar, para fazer alguma coisa, tanto a língua quanto carreira e tudo mais, eu acabava ficando sem coragem e desmotivada de certa forma, sabe? Eu acho que falar sobre isso é muito importante. Eu tô me expondo aqui como pessoa pra vocês e no YouTube, né? Mas o que eu quero deixar claro com isso é que às vezes as pessoas podem assistir tanto os meus vídeos quanto os vídeos de qualquer outra pessoa na internet e podem pensar, nossa, a vida da pessoa é incrível, as coisas são incríveis, mas ninguém tem uma vida 100% incrível, as pessoas sempre vão ter os seus desafios. De certa forma, como imigrante, você tem que aprender que os desafios eles sempre vão estar lá, mas que você tem que ter forças, tem que criar forças e descobrir a melhor forma de conquistar suas coisas. E se você
se prepara, se você consegue se planejar, quanto mais planejamento você tem, melhor. E quanto mais os pés no chão você tiver, melhor. Os desafios, eles sempre vão existir e às vezes pra gente dar um passo pra frente, a gente precisa dar alguns passos pra trás. E eu acho que imigrar é basicamente isso. Você precisa reaprender a ser um cidadão, a ser uma pessoa, como se você tivesse, de certa forma, nascido de novo. Porque você vai aprender, principalmente se for um país que fala outra língua, você vai ter que aprender outra língua, você vai ter que aprender uma nova... Mesmo que, vamos supor, que você quer continuar na mesma carreira que você tinha já, você vai ter que se adaptar a essa carreira no lugar que você tá. Então, basicamente, você vai ter que reaprender a sua carreira de novo. Eu precisei me entender como pessoa para entender o que eu queria fazer. Isso me tirou, de certa forma, de um abismo, sabe? Que muitos expatriados encontram. Expatriados são pessoas longe da sua pátria. Expatriados. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas vão encontrar desafios, e é normal encontrar desafios, sabe? Acho que seria até anormal não encontrar os desafios, porque você tá em um lugar com outra cultura, com outra língua, com outras pessoas, sabe? Onde você vai ter que adaptar basicamente tudo. Eu não vou mentir, muitas vezes é frustrante, é difícil, é angustiante. Mas se encontrar e perceber o que precisa ser feito é o que torna o caminho visível pra você, basicamente, sabe? Eu não tô querendo desmotivar ninguém que vai morar em outro país. Muito pelo contrário, eu quero motivar você a dar o melhor de si, sabe? Você pode ter muito mais carga de conhecimento para conseguir conciliar o que você quer com o que você vai encontrar e se preparar melhor, talvez, e mostrar para você que, apesar de ser difícil, mesmo, vamos supor que você já tá aqui e você tá na mesma situação que eu tava na época, que não é impossível. Na época eu tinha muitas vontades, muitos desejos, só que eu tinha muita vontade de resolver logo, sabe, as coisas, de fazer isso pra ontem. E isso meio que virou uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que eu queria fazer as coisas, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Então, toda a carga de coisas que eu queria fazer ao mesmo tempo, elas estavam pesando de certa forma. Eu queria fazer os vídeos, eu queria fazer cursos, eu queria estudar inglês, eu queria estudar sueco, tudo ao mesmo tempo, e não fazer tudo estava meio que me frustrando, sabe? E daí eu tive que tomar uma decisão na vida. Foi quando eu decidi parar com o canal por enquanto. O que seriam meses pra mim duraram 3 anos, como vocês podem ver. Fazer essa escolha foi muito difícil pra mim, porque eu amava fazer os vídeos, sabe? Era cansativo, às vezes eu achava que não tava bom, como eu disse pra vocês, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito útil por passar informações pra vocês, sabe? Então, quando eu parei de fazer os vídeos, eu tinha algumas coisas que eu queria fazer, mas também não foi de uma hora pra outra, não é mágica, né? A gente, no início, é realmente complicado, você tem que se adaptar àquela situação e a gente teve alguns problemas no início, que foi basicamente com documentação, adaptação, e tudo isso acabava me desmotivando a estudar, a progredir, a ser independente. E eu tentei, sabe? Eu tentei em alguns momentos falar com as pessoas, criar amizades, criar vínculos, eu tentei fazer cursos presenciais, mas é muito difícil. Muitas vezes é frustrante, muitas vezes é estressante, e algumas situações acabavam me fazendo simplesmente desistir. Eu acho que cada pessoa tem que ter as suas próprias conquistas. Eu precisava daquilo, eu precisava ter o meu próprio caminho. Em setembro de 2022, eu comecei no SFI, no início não foi fácil. Eu acredito que ainda hoje não é tão fácil, mas no início foi assustador sair, pegar um ônibus sem o meu esposo. Gente, eu fazia isso no Brasil, eu era totalmente independente. Mas eu criei uma dependência ao meu esposo que
basicamente eu não fazia nada, sabe, sem ele. Então, quando eu tomei essa decisão, vocês podem imaginar o quanto foi difícil. E daí eu não parei. Eu fui pro sueco e daí eu tive uma oportunidade de ir pro inglês, e do inglês eu tive a oportunidade de começar esse curso aqui, que é um curso acelerador de carreira. Quando eu entrei nesse curso que eu tô fazendo agora, eu sabia o básico do inglês, que eu tinha aprendido nesse outro curso, que foi durante 4 meses. E no início foi muito, muito difícil. Cada passo que eu dei foi muito difícil, na realidade. Mas, olhando de agora pra trás, eu penso que se eu não tivesse pego aquele primeiro ônibus, sabe, com medo mesmo, com insegurança e tudo, eu não estaria aqui falando com vocês agora. Eu queria deixar esse recado pra vocês, sabe, que você consegue, porque eu consegui. Eu ainda tenho algumas inseguranças, óbvio, né, como se eu do nada virei outra pessoa, mas eu posso dizer que eu não sou a mesma pessoa que eu era há 3 anos atrás. Eu aprendi muitas coisas que a Ingrid de 3 anos atrás teria tido medo de fazer, sabe? Todo o caminho que eu fiz até chegar no curso que eu tô hoje, todo esse processo me ajudou a continuar o próximo. Hoje eu sinto que eu tenho experiência e mais maturidade para falar com segurança sobre assuntos que norteiam essa gama de informações que a gente precisa quando a gente vem não só para cá, mas muitas vezes até de forma geral, quando você quer imigrar para outro país ou quer morar por um tempo. A questão é, hoje eu acho que eu tenho muito mais bagagem, não só para trazer informações, mas para saber aceitar feedbacks, críticas, entender quando eu não sei, ou quando aquela coisa que eu quero, aquele objetivo que eu quero trilhar não é tão rápido de ser alcançado, sabe? Então eu acho que eu tenho mais discernimento sobre como eu posso lidar com as coisas, sabe? E outra coisa é que, olhando os meus vídeos de 3 anos atrás, eu pude ver uma Ingrid que tava tentando, sabe? Ela realmente tava tentando. Eu gostei dos vídeos que eu odiava, né? Eu olhava assim e falava, nossa, que horrível, fiquei horrível, eu sou... Ai, como tá feio, como ficou feia essa edição. Mas olhando agora, eu gostei dos meus vídeos e eu fiquei, caraca, eu não era tão ruim assim, vai. Eu acho que naquela época eu me cobrava demais. E hoje eu entendo que as coisas levam tempo para acontecer. Então, o que eu queria era compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória até aqui. Eu quero muito fazer vídeos contando sobre curiosidades também, mas também contando um pouco sobre o caminho que eu percorri, como isso me ajudou de forma mais profunda. Chegar aqui foi muito legal também, e tudo que eu tenho conquistado também tá sendo muito legal. E por fim, eu quero agradecer a vocês por terem assistido o vídeo. Eu queria que vocês, por favor, deixassem like, comentassem. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, por favor. Vem muita novidade por aí. E deixar claro que esse vídeo não é para desmotivar você, muito pelo contrário, é para te motivar a se preparar. E mesmo que você não esteja preparado, ou sei lá, mesmo que você chegou aqui e tá enfrentando as mesmas coisas que eu enfrentei, eu quero te dizer que é possível, que a gente consegue. Porque assim como eu consegui, você também vai conseguir. Eu tenho certeza disso. Porque há 3 anos atrás, eu também achava que eu não ia conseguir, sabe? E hoje, eu sou grata, eu sou feliz com as coisas que eu conquistei. Eu quero que você não passe pelo que eu passei, sabe? Questões de insegurança, e que você se motive. Eu quero que você encontre o seu caminho e eu quero te ajudar a isso, então continua comigo. Eu tô planejando um monte de coisas interessantes pra gente. Eu vou tá sempre postando vídeo agora. E é isso. Eu acho que esse vídeo ficou super longo, mas eu quero agradecer a vocês e até mais. Hei doa!